Pai amado, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, para discutirmos e aprendermos sobre os ensinamentos. Que o nosso Micael se faça presente entre nós, com o seu Espírito da Verdade, mostrando sempre o caminho. Que o nosso ajustador do pensamento amplie a nossa capacidade de percepção, que nós tenhamos a nossa mente clara e limpa, desimpedida de preconceitos, que nós podemos abrir a nossa mente, o nosso coração, para enxergar com lucidez os ensinamentos que nos são passados e que nós possamos assimilá-los segundo a nossa compreensão. Obrigado, Jesus, por intervir junto a todos nós para nos dar conforto, ânimo, coragem, fé, para superarmos as nossas dificuldades físicas, mentais e materiais, que a gente possa contribuir para melhorar o nosso entorno e melhorar a nossa humanidade. Por favor, interceda por todos aqueles que precisam de conforto, carinho, calor e acreditar numa eternidade, para que eles possam suportar a dor e o sofrimento que possa ser infligido a todos aqueles que de alguma forma estão passando alguma necessidade. Muito obrigado, Senhor. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por estarem todos aqui mais uma vez na nossa pequena reunião semanal. A gente vai continuar estudando o documento 118, a partir do ponto onde nós paramos da última vez, sempre lembrando que nós, depois desse documento, vamos estar iniciando, então, as auto-outorgas de Jesus, que é o documento 119, e a partir do documento 120, iniciaremos o estudo da vida de Jesus. Nesse documento 118, nós estamos na sequência do estudo sobre o Supremo, e estamos estudando agora o último e o sétuplo. Nós já falamos disso antes, o Supremo é a deidade experiencial, que está vivendo essa experiência conosco de perfeicionamento, e quando ele tiver terminada essa experiência, então ele será o Deus Todo-Poderoso Supremo da experiência de perfeicionamento, e assim que essa experiência terminar, nós iniciamos então a experiência última, que é do Deus o último, que consiste na transcendência do tempo que nós estamos vivendo aqui nesse ambiente finito. Então, nós sempre falamos das diferentes realidades, a realidade de Deus, o absoluto, a realidade do absoluto, que é a realidade de Deus, o último, e a realidade do finito, que é essa realidade que nós estamos vivendo aqui. Então, vamos continuar estudando Deus, o último. Aqueles que tiverem dúvidas podem comentar, interceder, fazer perguntas, e a gente vai comentando à medida que a coisa for avançando aqui. Eu só queria lembrar que a gente, quando vocês escrevem no chat, a gente não consegue ler. Então, se vocês puderem interromper mesmo, por favor, quero fazer uma pergunta ou qualquer coisa, é só interromper, tá bom? Eu vou começar a compartilhar. Assim que eu conseguir. Só um minutinho. Estão vendo, não? Não, ainda não, Chuchu. Agora sim. Então, vamos lá. O Supremo e o Último, o Tempo e o Espaço. Então, documento 118, e todos os documentos sobre o Supremo foram revelados por um mensageiro poderoso,
que permanece temporariamente aqui em Urântia. E a gente parou no item 4, que falava um pouquinho, da causação primária e secundária. Esse comecinho é só uma introdução, por isso que eu já pus na parte quase que a gente parou mesmo, porque dá para continuar, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Então, a causação, independentemente das existencialidades, é tríplice na sua constituição básica. Do modo como opera nessa idade do universo e no que concerne ao nível finito dos 7 superuniversos, ela pode então ser concebida do seguinte modo. Primeiro, a ativação dos potenciais estáticos. O que significa isso? O estabelecimento do destino no absoluto universal por meio das ações do absoluto da deidade, operando no absoluto inqualificável e sobre esse, em consequência dos mandados volicionais da Trindade do Paraíso. Bom, é claro que tem que ter tradução, vamos apertar a tecla SAP aqui do Henrique e começar. Não, gente, nós tivemos aí algumas semanas atrás, acho que 2, 3 ou 4 semanas, uma discussão sobre os absolutos, né? Eu não sei se todos vocês se lembram. Então, o absoluto, o eu sou, é uma unidade. Ele compreende a unidade total da deidade. É o eu sou. Nele está centrado tudo. E ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de todas as energias. Então, só lembrando, nós temos 4 energias que estão envolvidas nesse processo, que é a energia da personalidade, a energia da mente, do espírito e a energia física. Basicamente, tudo no universo está centrado nessas 4 energias, né? Energia da personalidade, da mente, do espírito e das coisas, energia física. Então, o absoluto é a fonte dessas energias, ele é a totalidade dela, e essas energias estão todas unificadas no absoluto, nós já discutimos isso. Essa absolutez do eu sou, ela inclui uma característica existencial, original. Como nós sabemos, o eu sou sempre existiu, existe e vai existir. Então, a característica existencial. E essas energias todas já se faziam presentes no eu sou, no passado eterno, no presente e no futuro eterno. Então, o eu sou não vai mudar, ele é existencial. Tudo aquilo que nós podemos imaginar do eu sou é. A única coisa que o eu sou não é, e nunca foi, nem será, é imperfeito. Então, todos nós temos essa noção de que a causa, a fonte de todas as coisas, nunca viveu a imperfeição. Então, além de ser uma coisa existencial, além de ser um ser existencial, o eu sou incorpora também uma possibilidade de um crescimento potencial. Então, potencial é aquilo que pode vir a ser. Então, o eu sou, que sempre foi o que é, no passado eterno, no futuro eterno vai ser isso e ele é isso, ele não vai mudar. Mas na sua infinitude, ele incorpora uma potencialidade, que é essa potencialidade de viver um perfeccionamento, de experienciar a perfeição partindo de um ponto imperfeito para o ponto da perfeição. Então,
Essa é a razão da nossa existência. Então, é muito simples a gente imaginar que o absoluto, sendo o que é, ele jamais poderia, por si próprio, viver a experiência de perfeicionamento, porque ele já é perfeito. Então, o absoluto, que vive essa realidade da perfeição, ele precisou de usar um artifício para poder vivenciar essa experiência. O primeiro artifício que ele criou foi justamente o tempo, para poder viver a experiência de perfeicionamento, porque a imperfeição apenas pode existir no tempo, ela não existe fora do tempo, que é o ambiente do absoluto. Então, tudo que é imperfeito tem um prazo de validade, ou ele fica perfeito, ou ele deixa de existir. Então, nós já aprendemos também sobre isso. A questão é que, para viver essa experiência, o nosso Pai, o eu, o absoluto, ele precisaria separar a unidade dessas energias que nós estamos falando, das energias da personalidade, da energia mental, da energia espiritual e da energia física. Então, a gente sempre tem que perceber, que ter presente que o eu sou, o absoluto, é a fonte e é constituído dessas energias. E essas energias encontram eco, encontram uma duplicata em nós. Só que o eu sou é perfeito. E nós somos imperfeitos. O eu sou é perfeito porque essas energias estão unificadas nele. Elas são divinamente coordenadas e unificadas. Nós também temos essas energias, a energia física, que é o nosso corpo, a energia mental, a energia espiritual, e temos ainda a personalidade, que é uma dádiva que o Pai nos dá. Então, nós também temos, cada um de nós, esses 4 elementos de energia. E o nosso objetivo de perfeição é unificar essas energias, de forma tal que elas estejam em nós unificadas, como elas se encontram unificadas no Eu Sou. O Eu Sou, para que pudesse gerar essa fonte de energia, ele teve que se autodistribuir. Então, quando ele iniciou essa autodistribuição, ele separou a energia física dele e essa energia ficou centrada num absoluto chamado de absoluto inqualificável, que basicamente constitui todo o potencial de energia física de infinitude desse eu sou. E no outro lado, o eu sou desdobrou-se no absoluto das deidades. O absoluto inqualificável, que é a energia, é desprovido de personalidade. O absoluto das deidades, ele é composto por personalidade. O absoluto inqualificável é a fonte de toda a energia inesgotável. O absoluto da deidade tem a infinitude da ação da personalidade. Então, nós já falamos no passado que o correto é que a energia física esteja submetida à energia mental. E que esta energia mental seja coordenada pelo espírito. E que essas 3 energias sejam administradas e unificadas pela personalidade. Então, esse é o segredo do negócio. Então, o Pai,
o eu sou sendo o absoluto dessas energias, a fonte sendo dessas energias, para separar e desunir essas energias, ele precisou criar um ambiente separado daquele ambiente que ele vive lá no absoluto. Então, claro que se ele desunisse essas energias lá no ambiente absoluto, tudo que a gente tem de conhecimento do eu sou entraria em colapso, a perfeição dele terminaria. Então, o eu sou não pode, em nenhum momento, deixar no ambiente absoluto que essas energias não tenham a unidade que tem hoje. Assim como não pode parar de prover essas energias, de ser a fonte dessas energias. Então, ele continua irradiando essas energias naquele ambiente para a infinitude, de maneira que mantenham e sustentam e possam sustentar essa realidade absoluta. Então, para criar esse ambiente onde essas energias não estão unidas, foi preciso criar o universo dos universos, esse ambiente finito, e foi por isso que o eu sou veio se desdobrando. Primeiro, no absoluto inqualificável, que é toda a energia, depois o absoluto das deidades, que é a personalidade. Entre o absoluto inqualificável e o absoluto das deidades, surgiu a figura do absoluto universal. Para que serve esse absoluto universal? Ele é aquele que coordena a emanação das energias de forma tal que o eu sou continue irradiando toda a energia que tem que irradiar para o ambiente absoluto e que apenas uma parte dessas energias possa ser desviada, filtrada para nosso ambiente finito. Eu dei um exemplo lá atrás, como se a gente tivesse uma usina de geração de energia elétrica e para chegar na nossa casa, essa energia elétrica não pode chegar do jeito que ele sai lá na usina de geração de energia elétrica, porque explodiria tudo e queimaria tudo. Então, por isso, tem uma estação de distribuição de energia com transformadores para minimizar o efeito dessa energia de forma que ela chegue para nós na medida que nós precisamos. Essa distribuição e esse transformador representam analogamente o trabalho que o absoluto universal faz sobre essa distribuição do absoluto inqualificável e do absoluto das deidades. Acontece que a fonte da personalidade e a fonte da mente, a fonte do espírito, estão centrados na pessoa do absoluto da deidade, tudo numa só, que é a trindade que nós conhecemos como trindade do paraíso. Então, para que o Pai pudesse chegar até nós com essas energias separadas, o absoluto da deidade teve que, mais uma vez, se autodistribuir. Então surgiu o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. O Pai é a fonte da energia pessoal, da personalidade. O Filho, a fonte da energia espiritual. O Espírito Infinito, a fonte da mente. E a Ilha do Paraíso canaliza, filtra a energia do absoluto inqualificável de forma a fazer tudo o que é de matéria e de energia física que nós conhecemos no mundo, inclusive o nosso corpo. Então, essa autodistribuição do Pai é que culminou nessa distribuição de si mesmo para formar o Pai, o Filho, o Espírito Infinito e a Ilha do Paraíso, de forma tal que essas energias continuam sendo irradiadas, emanadas de uma maneira divina, coordenada,
mas não unificada. Ela é irradiada para o ambiente finito, da maneira como nós conhecemos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito ajustador do pensamento e a nossa personalidade. Essas energias chegam como fonte do Pai, do Filho, do Espírito Infinito e da Ilha do Paraíso. E elas chegam até nós, individualmente elas são divinas, individualmente elas são coordenadas, e a nossa missão é unificar essas energias. Então, aqui tem a explicação do que é o absoluto inqualificável, que é a fonte da energia da deidade, do absoluto, o absoluto das deidades, que tem a trindade como figura central, e o absoluto universal, que é esse atenuador das energias, para canalizar as energias para nós, na medida em que nós precisamos. Parece complexo, de fato é, mas não é tão incompreensível assim. Então, acho que dá para a gente seguir daqui para frente. Se alguém quiser fazer algum comentário, complementar, fazer pergunta, essa é a hora. Ô, Henrique, Fala. falasse que nós temos que unificar essas energias. A gente, na verdade, está impotente para fazer qualquer movimento com relação a isso, porque a gente simplesmente recebe isso, né? E a gente não tem condições de unificar, digamos assim. A gente recebe como uma coisa só, que são as emanações que vêm do Pai, na verdade, né? Como tu separaria isso? Então, os ensinamentos nos falam que a nossa missão é unificar essas energias através da coordenação da nossa personalidade. Então, a personalidade é a figura central, a administradora dessa coisa. A energia, que, por exemplo, é o nosso corpo e toda a matéria que existe em volta de nós, ela é um elemento dominante, ela é a parte que nos dirige nas nossas necessidades e nas nossas ambições, no nosso ego. Então, eu sempre falo, a energia física é um dragão, né? Então, primeiro, quando a gente fala da energia física, nós não temos muito a capacidade de livre-arbítrio sobre algumas coisas da energia física. Então, por exemplo, nós temos fome, nós temos que comer, não tem o que fazer, nós somos animais. Tem sede, tem que beber, tem sono, tem que dormir, né? Nós temos que morar, queremos uma casa. Temos que nos locomover, precisamos de um carro. E assim vai. O homem usa a energia física para se manter, se sustentar, e muito além disso, porque ele usa isso para a autogratificação dele também. E essa autogratificação é que é o problema. A autogratificação tem que ser dosada. Então, você não pode comer compulsivamente o tempo todo. Você tem que comer o suficiente para matar a fome e administrar a sua necessidade de organismo com esse alimento. Você também não pode querer dinheiro sem fim, né? Não, eu quero mais dinheiro, e viver em função disso. Então, essas necessidades físicas, esses desejos físicos, essa busca de autogratificação, porque isso é uma forma de gratificação por via das energias físicas, é que são destrutivas. Os nossos ensinamentos, eles dizem o seguinte: a energia física, ela deve estar submetida à energia mental. Então, a nossa energia mental deveria ser capaz de administrar toda a nossa energia física.
Então, a gente deveria ser capaz de controlar as nossas necessidades, os nossos desejos materiais, de uma maneira inteligente. Então, se nossa energia mental fosse corretamente educada, ela tivesse realmente uma ascendência sobre a matéria, nós colocaríamos limites a essa exigência da nossa energia física. E não ao contrário da nossa energia física dominar a nossa mente. Então, uma pessoa que fica obsessiva por comida, obsessiva por dinheiro, obsessiva por qualquer coisa material, ela se deixa dominar, escravizar por essa energia física, de alguma forma, porque para ela só existe aquela energia física como centro de tudo dela. Quando você tem uma energia mental capaz de administrar a sua energia física, ela pode ser administrada para o bem ou para o mal. A energia física não determina e nem escolhe o que é o bem e o mal. A energia física não tem noção disso, não tem consciência disso. Quem tem a consciência disso, a arena onde essas coisas acontecem, é na nossa mente. Então, a nossa mente é que é capaz de utilizar a energia física para o bem ou para o mal. E essa escolha que a nossa mente faz, ela deve ser influenciada pelo espírito. O espírito é que provê a nossa capacidade mental de fazer o bem, de buscar o bem, de fazer o crescimento espiritual. Então, quando uma pessoa se deixa dominar pela parte física, ela não é mais do que um animal. Quando ela assume a liderança dessa energia física com a sua capacidade mental, ela amplia a sua capacidade de livre escolha. Na energia física, a nossa escolha é comer, beber, dormir, por exemplo. Então, nosso livre-arbítrio sobre a energia física é muito limitado. Mas quando a gente tem uma consciência, uma expansão mental, o nosso livre-arbítrio cresce muito, porque você passa a exercer uma seleção de escolhas, inclusive de desenvolvimento intelectual e de busca, inclusive de outras autogratificações, como ser reconhecido publicamente porque eu sou um cantor fantástico, ou eu sou um ator enfim. Então, eu posso ter um aumento da minha autogratificação através do exercício da minha energia mental. E essa autogratificação mental é que é controlada pelo espírito. Então, assim, se a minha mente controla a energia física de maneira a limitar, fazer com que eu não seja um escravo materialista dessa energia física, então eu já tenho um grande passo. Se eu uso essa mente de maneira coordenada pelo espírito, então eu vou conseguir unificar de forma tal que quem manda é o espírito, quem subordina a energia física é a mente, e a energia física faz aquilo que o espírito e a mente querem. E isso é a busca que a gente tem que buscar, a busca que a gente tem que exercer para encontrar essa unidade. Quando todos esses elementos estão coordenados, arrumados e organizados, a gente alcança a perfeição, alcança a unidade dessas energias. Então, realmente não é uma tarefa fácil. E a personalidade? A personalidade é quem, na verdade, tem o livre-arbítrio e exerce o comando para unificar
essas energias. Então, quem dá input do que está acontecendo, quem alimenta a personalidade com as informações é a mente. Então, a mente busca, a personalidade busca, através da mente, controlar a matéria e mediar a ação do espírito através da mente com a matéria. Então, a personalidade é quem faz essa unificação, é a personalidade que une tudo isso. Para nós, esse processo parece assim muito complicado, mas, na verdade, se a gente observar bem, não é tão difícil assim, porque a energia física domina muitos seres humanos, seja pelas necessidades físicas do corpo, ou seja, pelas ambições materiais que a gente desenvolve, né? Então, o ensinamento de Jesus é justamente isso. Esse mundo aqui, ele é transitório. É uma ponte. É uma ponte, é um andaime. Nós não levamos absolutamente nada daqui para a nossa eternidade, para o nosso futuro. A gente até fala, caixão não tem gaveta, né? Não adianta a gente ficar perseguindo essas coisas. Infelizmente, como eu falo, essa energia física é um dragão. E é ela que nós temos que vencer. É ela que nós temos que superar. É ela que nós temos que dominar e fazer com que, sim, a gente precisa viver bem, a gente precisa se alimentar, a gente precisa encontrar os recursos para ter uma vida saudável, equilibrada fisicamente, mas a gente não pode se tornar um escravo dependente, obsessivo dessas coisas. Mas também a mente pode ser um dragão também. Porque A mente, tem muitas pessoas que a mente, são muito intelectuais, muito racionais e que buscam, assim, o saber, mas não o saber para se completar, mas o saber para até manipular as outras pessoas. então, é por isso que a mente tem que ser coordenada pelo espírito. Quando a mente não tem a coordenação do espírito, o risco da mente se desviar é muito grande, de enaltecer o ego. Então, por isso que a pessoa fala assim, olha, então eu quero ser o dono desse pedaço, o dono, o dominador de uma cidade, de um país, do mundo. Nós vimos muitas personalidades que perseguiram, egocêntricas, que perseguiram esse objetivo de dominar. Então, quando a gente tem uma mente muito apurada, muito desenvolvida, sem a coordenação do espírito, a tendência da mente é de subjugar, de dominar aos nossos semelhantes. Nós queremos nos sobrepor a todos eles e transformar todos esses semelhantes em devotos, em escravos, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas determinações. Então, o segredo é justamente esse, tá? De que maneira que a gente coordena tudo isso, né? Oi, Lilian, pode falar. Não, eu não sei se eu entendi a questão do Flávio, mas parece que ele perguntou que nós não temos muito, que nós recebemos, vamos dizer assim, essa energia de Deus, mas que nós não podemos fazer muita coisa. É isso, Flávio? A gente não tem como, na verdade, administrar isso e nem separar, na verdade, toda essa energia, né, que a gente recebe do Ser Supremo, do nosso... Poxa vida... dessa deidade. Ajustador. Né? Não, do ajustador não, mas da deidade mesmo, né, do que vem. Né? Então, assim, a gente não tem condições de separar isso. Né? Como é que tu... O que é? A materialidade é alguma coisa para ser vencida, a gente sabe disso, né? Mas os canais, a gente identificar, né?
essas energias que a gente recebe, separar e unificá-las, é isso que a gente estava falando. O Henrique até explicou a questão toda, né? Como se vence a questão da materialidade, o que a gente deve fazer para isso. Claro, esse é o caminho, na verdade, né? Se a gente usar, na verdade, conseguir dominar a matéria, né? Porque a humanidade se perde, né? Pelo poder, pelo dinheiro, pelo sexo, né? São os grandes vilões aí que a gente tem que vencer, na verdade. Não é vencer, mas é apaziguar, é harmonizar, é viver harmoniosamente com esses fatores que a gente tem na materialidade, é poder evoluir. E, claro, a mente também, na verdade, a mente, né, ela também pode te atrapalhar muito o caminho, o ego, enfim, né? Então, essas barreiras todas, me parece que seria vencer essas barreiras seria a unificação, de repente, disso que está se falando aí. Então, Nós temos que lembrar que nós temos o livre-arbítrio. Ângela, você pode clicar em reações ali, escolher a mãozinha levantada. Depois eu queria complementar. Mas assim, nós temos o livre-arbítrio, que nos permite escolher. De outro lado, nós temos as influências espirituais. Então, por exemplo, nós temos um ajustador que, embora a gente não tenha uma comunicação fluida com ele, ele nos conduz em direção àquilo que é certo. Os próprios ensinamentos nos dizem, olha, se a gente tirasse o ajustador da mente do homem, ele voltaria a ser um animal lá na primitividade. E isso é uma realidade, porque se você olhar os animais que não têm o ajustador do pensamento e não têm a personalidade, eles não são diferentes hoje do que eram há 1 milhão de anos atrás. Então, o cachorro continua sendo um cachorro, o gato continua sendo um gato. Eles têm uma inteligência limitada, mas eles não constroem futuro, não têm idealismo, não tem nada. Então, o nosso avanço é, de alguma forma, influenciado por essas presenças espirituais e por nossa própria personalidade, né? Diga lá, José Brandão. Bem, nós estávamos a falar da materialidade, do mundo material onde nós vivemos, das energias materiais, e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: que tipo de corpo têm os habitantes de Avona? Os habitantes de Avona são seres espirituais. Portanto, não têm matéria neste aspecto. A energia espiritual é uma energia física. É energia física. Uhum. Então, assim, todo espírito é uma energia física. Existem diferentes formas de energia física. A nossa é uma energia física material que é composta desse corpo que nós temos aqui. Uhum. Mas existem outras formas de energia. A própria gravidade é uma forma de energia. As correntes do celular é uma forma de energia. Então, existem muitas formas de energia física, inclusive essa do espírito, né? Oi, Ângela. O caso é o seguinte: nós temos o ego, nós estamos bombardeados por coisas físicas, e são comerciais, e as pessoas que nós conhecemos, e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tenho amigas que são tão jovens, e a cada semana que eu encontro fez um botox diferente. Exato, ela está completamente transformada, e ela era linda. Então, só guia Mercedes, isso e aquilo. Mas o que nos traz para Deus, eu acho que eu não sei bem a tradução de worship, mas eu acredito. Adoração. Adoração, é o que eu acho que é adoração. Temos que praticar adoração, entrar em contato com Deus, pedir para nos mudar, pedir para nos acalentar, nos fazer uma boa pessoa, fazer a vontade dele. Eu quero chegar lá, mas eu posso me perder
aí você volta, aí você se perde, aí você sente uma invejazinha, porque aquela uma está fazendo muito dinheiro. Os brasileiros aqui comandam a limpeza. E a limpeza é como prostituição. Elas entram, não conseguem sair porque faz muito dinheiro. Então, elas têm, eu me afasto delas. Porque eu não quero realmente me contaminar, querer, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Eu não preciso. Eu estou lendo um livro que se chama O Dinheiro Não É Seu. Entendeu? Então, para que se apegar ao dinheiro, bens materiais, uma série de coisas? O dinheiro não é meu. Nada é meu. Eu tenho essa vida, essa experiência. Então, é muito difícil. Então, e outra coisa, muitas pessoas eu tenho visto em religiões que eu participei, que são espirituais, mas elas são, a gente chama aqui que são, então, assim, o La La Land, entende? Porque elas estão, eu sou espiritual, eu sou boa, eu vou fazer isso, mas não estão fazendo do coração. As pessoas fazem muitas vezes porque são 3 coisas que atraem o homem, que é poder, posição, dinheiro e sexo, não é? E então tem que pensar o porquê, se eu quero alguma coisa, se eu quero fazer, se eu tenho aquele ímpeto de dar alguma coisa a alguém, eu tenho que me perguntar, eu tenho que meditar em worship também com Deus e perguntar, quem está fazendo isso? A Ângela, que está crescendo espiritualmente, ou é o ego? Eu quero mostrar para alguém? E vem a resposta. Então, é uma coisa que eu me vigio o tempo todo. Se nós não nos vigiarmos, nós podemos, assim, ir para o outro lado. E é assim que é, na minha opinião, entendeu? Eu me vigio, eu faço adoração, meditação, porque eu não quero cair numa contradição. Só isso. Faz muito bem, Ângela, é isso mesmo. Mas, olha, não é um caminho fácil. Jesus já falou que chegar a Deus, chegar ao paraíso, demanda esforço, demanda vontade, demanda perseverança, demanda fé, demanda trabalho duro, serviço. Infelizmente, a gente tem muita dificuldade de enxergar Deus como uma prioridade. Nós temos muita dificuldade até de entender Deus e de conhecer a Deus. Não tem, é uma coisa muito difícil. Por isso eu acho que, por exemplo, nós somos privilegiados na medida em que nós buscamos esse entendimento. Não é que nós somos privilegiados porque a gente já tem essa clareza, não. A gente é privilegiado porque a gente busca. Então, buscar é o primeiro passo, né? Então, assim, não é fácil, a gente realmente demanda esforço, a gente investe muito tempo mandando o filho fazer balé, curso de inglês, não sei o quê, quanto tempo nós investimos nos nossos filhos para que eles conheçam a Deus. Então, o problema já começa dentro de casa, dentro da família mesmo, né? A gente tem dificuldade. Então, a gente tem esse crescimento que vem desde a família, com essas dificuldades. Isso quer dizer que a gente não vai chegar a Deus? Não, porque nós não somos necessariamente agentes do mal, mesmo que a gente não consiga fazer essa unificação enquanto nós estamos aqui nesta vida carnal, nós ainda podemos ter uma segunda chance, se nós, pelo menos, reconhecermos a Deus
e desejarmos alcançá-lo. Então, a gente pode não conseguir essa unificação aqui, mas a gente vai ter outras oportunidades. Desculpa, Lilian, é você. Deixa eu só falar uma coisinha, só para complementar ele. Hoje eu postei um post redundante, né? Do documento 5 que fala: Deus é o Pai de cada indivíduo, até mesmo dos que persistem no erro. Desculpa, Lilian, pode falar. Não, tá travado. Pronto. Aí. Pronto. Então, assim, essa questão da energia, essa energia, vamos dizer assim, que nós temos, que é Deus em nós, eu acho que ela circula, porque ela circula e essa experiência que nós fazemos vai para o Supremo. Vai para o Supremo e, de certa maneira, ele faz com que essa energia circule também em nós, não sei, e nos universos, e que tudo se ajeite de acordo com o que tem que ser, que é fazer a vontade de Deus. Então, eu sempre imagino que nós temos nossos atos, e o livro diz que os atos são nossos, as consequências são de Deus, né? Alguma coisa assim. Mas essas consequências, eu acho também, nós sentimos essas consequências. Então, quando nós praticamos atos bons, nós temos, ou tendemos a ter boas consequências, pelo menos temos a felicidade momentânea, uma felicidade quando nós fazemos algo de bom. Mas eu vejo que essas pessoas que procuram a vida material, elas também, ou os bens materiais, ou a riqueza, ou os prazeres, ou o que seja, elas também estão vivendo a experiência de vida de imperfeição. Elas estão vivendo essa vida, estão nesse momento. Num momento, vamos dizer assim, que terá uma consequência não muito agradável se elas buscarem só isso, né? Porque muitas pessoas não veem o espiritual, ou então veem tanto o espiritual que se perdem no espiritual e esquecem a parte física, porque vivemos aqui no material também. Então, eu vejo que, será que não podemos considerar tudo como uma experiência de imperfeição que, de certa maneira, foi desejada pelo Pai, vamos dizer assim, não que tenha que ser a iniquidade, mas, vamos dizer, as pessoas que só procuram o bem material, elas estão vivendo uma experiência imperfeita, porque não estão harmonizando o espiritual, né? Isso vai ter ali, ela vai ser sempre avisada, ela vai ter, quem sabe, até uma depressão, não sei, porque, algum momento ela vai acordar e ver, nossa, está faltando alguma coisa na minha vida, porque eu trabalho, eu tenho, e nunca estou contente, nunca estou feliz, o que está acontecendo? Quer dizer, ela vai ter dicas, tanto do ajustador, como do anjo, né, do nosso serafim, para que ela evolua espiritualmente. Mas todas essas questões, todas essas coisas, também não fazem parte da experiência de imperfeição que o Pai quer fazer nos mundos finitos? Nossa, tem hora que é muito difícil a nossa vida. Mas, olha... Eu acabei de dar uma bronca nele. Você tem razão, Lívia. Toda essa imperfeição e essa evolução, esse processo evolutivo, faz parte da construção do Supremo. Então, se nós voltarmos, por exemplo, porque assim, nós somos julgados pelo nosso Pai, pelas nossas intenções. O nosso Pai não julga os nossos atos. Ele julga as nossas intenções. E é por isso que Andon e Fonta, que são os pais da humanidade aqui de Urântia, eles estão lá em Jerusalém, esperando que Urântia chegue em luz e vida, e recebendo a todos os mortais de Urântia, que ressuscitam lá em Jerusalém,
como nossos ancestrais, como os nossos pais, que foram os primeiros habitantes aqui da Terra. Então, se a gente olhar a vida de Andon e Fonta, eles não eram seres espiritualmente muito desenvolvidos. Eles eram seres primitivos, que não tinham noção correta de Deus, de nada. Eles tiveram um início de evolução em direção a uma coisa diferente de simplesmente aquela unidade animalesca onde eles viviam. Começaram um processo evolutivo ali. Mas eles não alcançaram a Deus, eles receberam o ajustador do pensamento e a personalidade justamente porque eles se diferenciaram daqueles animais que eram os ancestrais deles, né? E ao longo da história da humanidade, o homem vem evoluindo e muitos possivelmente ressuscitaram e alcançaram a graça de ter uma segunda chance. Mas também tem muitos, né, que foram simplesmente animais, não chegaram em lugar nenhum. Nós não temos como fazer uma avaliação correta disso. Mas eu acho que é importante a gente guardar a ideia de que o Pai julga as nossas intenções. Se nós somos pessoas de bem, temos intenção de fazer o bem e de buscar a Deus de alguma forma, mesmo que a gente ainda seja relativamente escravo da matéria, não quer dizer que a gente não vai chegar do outro lado, né? A gente possivelmente vai ter essa segunda chance. Mas bem-aventurados aqueles que conseguem seguir a influência do seu ajustador do pensamento, a influência do Espírito Santo, a influência do Espírito da Verdade e de todos esses seres espirituais que estão aí se esforçando para nos conduzir a um destino, né? Então, todos nós podemos melhorar. E à medida que a civilização vai avançando, possivelmente essas coisas vão ficando mais fáceis, porque nós temos uma memória celular que vai nos ajudando a manter esse processo evolutivo, até que um dia nós vamos alcançar, então, essa condição de luz e vida. Não é fácil. Não é fácil. Nossa evolução é lenta, ela é difícil. Nós temos dificuldade de estabelecer essa retidão que nós precisamos ter para avançar rapidamente em direção ao Pai. E essa inspiração que Jesus nos dá, né? Nós estávamos falando outro dia, nosso problema como ser mortal é que a nossa visão é muito imediatista. Nós estamos sempre pensando aqui, no máximo, na semana que vem, né? Aquele negócio de, eu vou comprar um carro novo, vou mudar isso daqui, vou mudar aquilo ali, e a gente não está pensando na nossa eternidade, no nosso futuro de eternidade. Nós temos muita dificuldade de imaginar o que nós vamos ser no futuro, por que nós estamos aqui. Nós, acho que 1 ou 2 semanas atrás, discutimos justamente sobre isso, né? Da possibilidade de uma pessoa antever o futuro eterno dela. Então, de você saber, olha, eu vou ser um finalitor, eu vou chegar no paraíso, eu vou estar com o meu pai, eu não sei quantos anos vai levar para eu chegar lá. Mas eu sei que esse lugar existe, eu sei que esse pai existe, eu sei que eu vou ser um finalitor, e hoje eu já me sinto assim. Então, eu estabeleço um valor, uma meta, um destino,
e me fixo naquilo ali de uma maneira que eu vou me desenvolver naquela direção. Todo o resto que está aqui do meu lado é supérfluo. Então, quando você consegue estabelecer essa visão de futuro sobre você mesmo, as coisas ficam mais fáceis. O duro, a chave, o nó da questão é conseguir estabelecer essa meta de destino, é enxergar isso. Para enxergar isso, você precisa sentir Deus no seu coração. Você precisa sentir o Pai como realmente seu Pai. Sentir que Ele está do seu lado, que Ele está em você. E isso não tem um botão que você aperta, uma receita de bolo. Não é lendo o livro de Urântia que você vai chegar nisso. Até pode ajudar, mas não é. Esse é um processo interno difícil, muitas vezes penoso. Você tem que fazer um esforço muito grande para não se deixar enganar pelas tentações do momento, né? Realmente, o livro de Urântia fala muito da felicidade humana. Nós acabamos de falar aqui de por que uma pessoa fica acumulando dinheiro, cargo, fama e não sei o quê, e descobre que é infeliz, que não vai para lugar nenhum, para que juntou tudo aquilo ali, né? E o livro de Urântia fala, os ensinamentos falam muito bem. Olha, se você servir ao Pai e servir ao próximo, servir ao homem, os ensinamentos dizem, eu te garanto que você vai ser feliz. Eu te asseguro que você vai ser feliz se você servir ao Pai e servir aos homens, servir aos seus irmãos. Mas isso é lógico, não é uma coisa que acontece assim, porque fala, não, é um processo que eu, a partir de hoje, decidi que eu vou fazer isso. Você não sentir Deus dentro de você, também já falei outras vezes, né, aquela ideia de pai, de criador. O cientista sabe que existe um criador, mas ele não percebe um pai. Ele percebe o criador como uma fonte, uma origem, que ele não sabe se é uma pessoa, é um acidente cósmico, o que é. Nós podemos perceber ao Pai como nós percebemos a todos os pais. Nós sabemos qual é o significado de pai. Então, você sente... olha, eu admito a ideia de que Deus é meu pai, assim como eu admito a ideia de que o meu filho Darlan é meu filho, e ele reconhece em mim, eu como pai. Ou reconheço as filhas do Flávio como o Flávio sendo o pai delas. Então, essa ideia de pai, esse conceito de pai, ele tem um significado. Mas ele é desprovido da força do valor. A força do valor é aquela de quando você é pai de um filho e sente aquele amor pelo filho, que não existe nenhum amor humano capaz de superar a ideia do amor paternal. Isso não exclui a possibilidade daqueles que não são pais não sentirem esse amor. Mas, como eu já falei outras vezes também, é por isso que os ensinamentos dizem que, para chegar lá no paraíso, você tem que viver essa experiência. Viver a experiência de ser pai. Porque ser pai é muito diferente de ser filho. E amar o irmão é muito diferente de amar o filho. É por isso que Jesus falou lá, não basta que vocês amem ao próximo como vocês se amam a vocês mesmos. Isso é fácil, ele falou. Vocês têm que amar o próximo como eu amo vocês. Então, quando ele falou como eu amo vocês, a tradução disso assim, como eu, Criador, criei vocês e sou o pai de vocês. É isso que ele disse. Então, se eu sou o seu pai, você tem que me amar com o mesmo amor que eu tenho por você e amar as pessoas que estão do seu lado
com esse amor que o pai tem por qualquer filho, né? Então, isso é uma coisa muito difícil, não é um processo simples. E é por isso que esse sentimento de paternidade tem essa relevância, essa importância. Eu repito, quem não tem filho pode sentir esse amor de muitas maneiras, né? E algum dia vai viver isso nas moranças. Mas isso é fundamental. Então, só uma pessoa que sente a Deus como seu pai, da mesma maneira que tem essa relação de pai e filho, pode ter esse valor do que realmente significa ter Deus dentro de si. Então, você tem que, no seu coração, perceber a Deus como seu pai. Se você não sente a Deus como pai, mesmo que você reconheça a existência de Deus e reconheça que ele é um pai, vai ser difícil você ter essa assimilação do que representa, na verdade, esse relacionamento nosso com Deus, essa relação nossa com o Pai, e de ter essa retidão, essa lealdade. Então, quando a gente fala de fé, a fé não é a nossa crença. As crenças não nos ajudam em quase nada para chegar a Deus. Então, assim, eu acreditar que Maria era virgem não me leva a Deus. Não muda em nada a minha significação espiritual, né? Por quê? Porque essa crença não faz com que eu mude a minha vida. A crença, a fé que eu tenho no meu Pai é aquela fé que é capaz de mudar a minha vida. Mudar de que forma? Estabelecer uma lealdade, estabelecer uma honestidade, estabelecer uma retidão onde eu me sinto incapaz de trair ao meu Pai. Então, isso é fé. Quando você sente Deus no seu coração de uma forma tal que você se sente incapaz de traí-lo por qualquer razão. Incapaz de se desviar daquilo que ele gostaria que você fizesse por qualquer razão. E essa foi a retidão mostrada por Jesus. É lógico, ele era Deus. Nós não podemos ser como Jesus. Mas essa retidão dele estava fundamentada nisso. Foi oferecido uma donzela linda para ele se casar, cheio de dinheiro para sustentar a família dele. Ele disse, não é essa minha meta de destino, não é aí que eu tenho que chegar. Foi oferecido para ele a oportunidade de ser o líder dos revolucionários contra Roma. Ele disse, não é essa a minha missão. Foi oferecida a ele a missão de ser o grande dos grandes, no maior templo e na maior igreja, na maior universidade que existia em Alexandria. Ele disse, não é essa a minha meta, eu vim aqui para revelar meu Pai. E todas essas coisas me desviam do meu caminho. Meu caminho não é esse, né? Então, essa retidão, essa certeza de que quando eu deixar essa carne que a gente está habitando aqui, eu vou despertar do outro lado. E eu vou continuar um caminho que vai me levar ao meu Pai, ao meu paraíso. Essa certeza, essa segurança é que faz com que eu possa controlar os meus desejos materiais, as minhas ambições materiais, dominar o meu ego e me levar até o meu Pai. Então, não é porque eu li o livro de Urântia, não é porque eu entendi isso. Eu acho que estudar o livro de Urântia, estudar religião, estudar o Pai, tudo isso é muito bom, muito maravilhoso, porque é uma maneira de ir despertando no nosso coração o verdadeiro sentimento pelo nosso Pai. Então, todas as religiões podem levar o homem a Deus, se o homem verdadeiramente se interessar por Deus
desejar senti-lo e conhecê-lo, porque assim, nós podemos conhecer a Deus com a nossa mente, e é aquele reconhecimento de que Deus é Pai, mas eu não sinto assim. A percepção, o sentimento que nós temos, a experiência de Deus é um sentimento. E isso a gente sente na alma, a gente não sente na mente. Então, quando você sente o seu amor profundo, a sua devoção pelo Pai, e sente, olha, eu verdadeiramente acredito nele, e eu sei que ele está aqui por mim, e nada vai me desviar desse caminho. Eu vou seguir essa meta de destino até o fim. Então, esse é o processo, é o início da nossa unificação. De você dizer, tá, eu preciso de comida? Sim, eu preciso, mas eu não preciso mais comida que aquela que eu preciso para alimentar o meu corpo. Eu preciso de dinheiro? Sim, mas eu não preciso tomar o dinheiro dos outros, eu só preciso o meu para sustentar a minha vida, né? Então, essas coisas vão mudando com essa identificação de valor que nós temos com o nosso Pai. E isso é muito difícil, porque enquanto a gente não sente isso dentro de nós, fica aquele desejo, aquela busca incansável da gente tentar encontrar de que maneira eu aperto o botão aqui que vai mudar a minha vida. O botão está no seu coração, na sua alma, na sua percepção de Deus, de adorar a Deus, de senti-lo, de ter uma comunhão com Ele, de sentir a fortaleza que Ele passa para a gente. Então, todo o resto são buscas necessárias, e a gente estuda justamente para tentar entender isso melhor. Mas é um processo, e é por isso que a religião é pessoal e individual. Não dá para a gente transferir essa... Eu estou falando aqui um tempão danado. Eu mesmo tenho que me convencer daquilo que eu estou falando e sentir aquilo que eu estou falando. E eu não consigo transmitir para as pessoas aquela experiência que eu tenho. Eu posso falar dela por horas, é um grande testemunho, mas a pessoa só vai experimentar, só vai sentir isso o dia que ela viver essa experiência. Eu não consigo transferir essa experiência para ninguém, e ninguém consegue. Então, a religião é pessoal, é individual. É o resultado do nosso sentimento, da nossa busca pelo nosso Pai. Todas essas ferramentas que a gente está discutindo, de unificar a energia e tudo mais, são coisas que nos ajudam no processo mental, que é o primeiro processo para a gente chegar e evoluir depois para a evolução da alma, para a evolução do espírito. Então, sem essa fase do processo mental, nós não vamos alcançar o outro lado. Então, essas ferramentas, essas coisas que a gente discute, ajuda a gente a entender essas coisas. E quem sabe, em algum momento, vai tocar o nosso coração, da maneira como deve ser, né? Desculpe. Fiquem à vontade para falar, mas façam fila, não vamos... Viu? Mas esse processo mental, Henrique, ele sempre estará envolvido, o espiritual vai estar envolvido, né? Por causa dos espíritos ajudantes da mente, que nós temos o da adoração e da sabedoria. Então, vamos dizer, unificação das energias, ela sempre vai estar incompleta se a gente não se voltar à adoração e à sabedoria. Então, exatamente. A gente sempre vai sentir aquele vazio, então você está lá, vivendo a tua intuição, vivendo a tua sobrevivência, procurando o melhor, e às vezes até eu vejo que as pessoas, elas querem ser perfeitas nesse sentido material, né? E isso Então, às vezes eu penso assim, né, que nem alguém falou a Ângela, né, ela falou dos botox da vida, das operações, e as pessoas procuram a perfeição até nisso, né,
no corpo, querem ser perfeitas também nesse sentido. Mas isso não vai completá-las, mas é um tipo de busca de perfeição. A gente nunca acha que está bom, e tem gente que até sofre coisas terríveis, faz várias operações, consertando aqui, consertando ali. Hoje mesmo eu estava comentando com os meus alunos, né, que eles não querem aparecer na câmera, porque eles têm vergonha. Eles têm vergonha, eu sou feio, professor, eu sou feio, eu não quero aparecer na câmera. Eu disse assim, mas a beleza verdadeira não é a beleza exterior, né? Mas todo mundo quer ser bonito. Eu digo, ó, vocês vão perceber durante a vida que não adianta ser bonito e não ter um bom caráter, não ser uma pessoa do bem. Não adianta você ser bonito e ser uma pessoa que não tem conteúdo, é vazia. Então, daí eles se convenceram um pouco, mas não muito. Mas é normal. Olha. Ei, Henrique, eu posso falar um pouco? Pode, claro, Lúcia. Muito você pode falar, né? Um pouco. Queria agradecer tudo que você disse até agora, que foi perfeito, foi emocionante. E atingiu profundamente o meu coração. Olha só. Que bom. Daí veio para cá. Que e bom. aí tudo isso para mim se resolve assim: vigiai e orai. Pronto. E eu agradeço demais, chega a dar vontade de chorar. Foi muito bom. Que bom, Lúcia. Fico feliz de ter tocado seu coração. Isso é muito importante. Eu acho que o sentimento que a gente nutre pelo nosso Pai é realmente o estupim que leva a nossa fé até as alturas e que é capaz de promover as mudanças que nós precisamos de promover para que nós mesmos possamos evoluir e alcançar o nosso Pai. É sempre uma missão difícil. Eu acho que todos nós aqui somos abençoados, eu já falei isso, porque todos nós somos buscadores de Deus. E esse é o primeiro passo para alcançar o nosso Pai. Se você busca Deus, você já o encontrou. Você já o encontrou. A gente não pode esquecer que Deus está lá no paraíso, é uma distância gigantesca daqui até lá, mas antes que nós o alcancemos, ele já nos alcançou. E ele não fez nenhuma distinção. Ele veio nos habitar, está aqui na nossa mente, tentando nos conduzir até ele. E em nenhum momento ele se desapontou conosco. Não há nada que a gente possa fazer que possa surpreender a Deus. Não há nada que a gente possa fazer que possa afastar Deus de nós. Nós é que nos afastamos de Deus. Ele nunca se afasta. José. Bom, eu queria fazer minhas as palavras da Lúcia, porque o que vivemos até há pouco foi um momento inesquecível. Foi uma grande lição, Eu fiquei bastante emocionado de ouvir o Henrique a falar e estou plenamente de acordo. Lembro-me de um conceito, que é um conceito mais ou menos ocidental, que é o conceito de pecado. Nós todos falamos que somos pecadores. Ora, a palavra pecado quer dizer separação. Se nós não temos Deus no nosso coração, somos verdadeiros pecadores. Pura e simplesmente. Eu não sou pecador por fazer uma falta a um amigo meu. Isso não é o verdadeiro pecado. O verdadeiro pecado é não ter Deus no coração. E nós, de facto, não vamos a parte nenhuma sem Deus. Não é possível viver sem Deus. Não é possível. E aí a figura de Jesus, que é Deus também, dá-nos uma lição por um lado, de liberdade e, por outro lado, de suavidade. Porque o nosso Pai, quando nos criou-nos com um ato de prazer. Ele é felicidade. E quer que nós sejamos felizes. Portanto, a nossa felicidade é estar nele, permanentemente. Fazer das nossas palavras as palavras dele. Fazer dos nossos atos os atos dele. Permanentemente seguir o exemplo de Deus. Não há hipótese.
Muito obrigado. Obrigado, José. Muito obrigado. Fala, Rosângela. Eu achei uma coisa muito importante que você falou, Henrique. Aliás, tudo que você falou foi muito lindo. Digno de presidente. Não é à toa. Pare! Assim fica... Mas o que me toca muito é a maternidade, sabe? Ser mãe, ser pai, é ter filhos. Eu acho que isso nos faz mini deuses. Quantas vezes, quando as meninas eram pequenininhas, a gente deixava eles na escola, quantas vezes a gente não quis ser uma formiguinha para ver o que estava acontecendo, e a gente nunca tem esse poder de estar com eles o tempo todo, 24 horas, para saber quando não estão na nossa presença. Mas Deus pode, Ele está em nós, e Ele tem esse poder. E isso me faz pensar que o amor dele por nós transcende muito e muito o nosso amor pelos nossos filhos. Então, eu acho que é um amor que a gente não faz ideia de tão grande e tão belo que é. Como a gente ama o nosso filho. Eu acho que é tão importante isso, ser mãe, ser pai. Não precisa ser biológico, mas... Não precisa. Fala que não precisa, né? No livro fala que não precisa ser biológico, mas basta criar, basta ter essa experiência de maternidade. Isso é super importante. Para mim, na minha vida, foi essencial, até na profissão. Quando eu entrava, sempre, tem muitas técnicas, mas tem uma que eu usava. Toda criança que entrava era como se fosse um filho, uma filha minha. E sempre deu muito certo, muito certo. É mesmo, Rosângela. Que bom. Olha, na verdade, ser pai é ter por aquele que é mais fraco, que é desprotegido, que é despreparado, que é imaturo, que é inexperiente, o cuidado de amar, de cuidar bem. Todos nós temos um instinto natural com relação às crianças pequenas, notadamente. Então, a gente tem esse desejo de proteger a criança, de evitar que ela se machuque, de apoiar, de ajudar a desenvolver, de ajudar a crescer. Enfim, é um instinto natural, inclusive entre os animais, né? Nós buscamos essa proteção natural com relação aos pequenos, né? Então, esse mesmo instinto que nós temos com esses pequenos, nós temos que ter com todos aqueles que, de alguma forma, são fracos, são imaturos. Outro dia eu falei aqui dessa infelicidade, desse exemplo que aconteceu aí com o doutor Jairinho, espancando uma criança de 4 anos. É lógico, esse negócio é uma aberração, é uma coisa até doentia. Mas quantos pais não perdem, ou quantas pessoas, às vezes, não perdem a paciência com uma criança pequenininha e que tem, assim, vontade de desganar, de jogar pela janela. Eu já fui assim, né? A minha filha Agnes, que muitos de vocês conhecem, ela chorava a noite inteira quando ela nasceu. Então, eu fazia revezamento, né, para ficar segurando ela a noite inteira no colo. O meu vizinho de casa, que eu morava numa casa geminada, ele esmurrava a parede e falava: você está matando a menina, qual é que é o problema, né? E a gente ficava cansado, tinha dia que eu não conseguia mais ficar em pé segurando ela à noite, e eu tinha vontade de jogar ela pela janela, né? Então, é um sentimento desesperador, e isso pode acontecer com qualquer um. Da mesma forma, nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer
a criança que existe num idoso senil, num idoso que já está perdendo as suas capacidades mentais. A gente não consegue enxergar a doença mental, a criancice, a infância, residente numa pessoa adulta. Então, a gente acha que aquele adulto está fazendo alguma coisa para nos provocar, para nos tirar do sério. E quantas histórias tem de gente que bate nos velhinhos, né? Que agride os velhinhos. Não é verdade? A gente cansa de ouvir. Mas isso é porque é uma falta nossa de capacidade de reconhecer o pedido de amor, o pedido de socorro, a necessidade de atenção que aquela pessoa idosa tem, de carinho, de proteção para que, né, ela tenha um final de vida mais tranquilo. Isso nos obriga ao sacrifício, às vezes sacrifício pessoal, de ter que abrir mão de muitas coisas. E a gente não tem paciência e não está disposto a esse sacrifício. A mesma coisa acontece entre nós. Aqui a gente tem uma discussão de grupo e a gente não percebe que a pessoa que está discutindo com a gente, muitas vezes é uma pessoa imatura, que não tem capacidade de compreensão, que tem ideologias diferentes das nossas. Então, a gente sempre leva um negócio tudo para o lado pessoal. E é disso que Jesus falava. Jesus falava, olha, vocês têm que amar ao próximo como eu vos amo. É o amor de pai. O amor de pai é aquele que reconhece a criança que existe no próximo, que precisa de proteção, que precisa de amor, que precisa de carinho, e que não está ali para te provocar nem para te tirar do sério. Se você é uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada, você vai ser capaz de lidar com essa pessoa com carinho, com paciência, com tolerância, com amor. Não é fácil, mas é assim que funciona. Esse é o amor que Jesus pediu. E a única maneira da gente saber isso, da gente reconhecer, é conhecendo o próximo. Se você conhece tão bem a pessoa, a ponto de saber quais são as limitações dela, quais são os fundamentos dela, você vai ter muito mais facilidade de se relacionar com essa pessoa, né? Então, eu sempre me empolgo, eu fico falando demais, desculpem. O Henrique, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vou até tirar aqui. Estou achando excelente. E o Flávio Boa noite. Sim, Pode falar, Vânia. Hoje, todas as palestras para mim são divinas, né? Hoje foi muito tocante, porque eu passei por uma experiência que eu não tinha, assim, eu sempre fui evangélica e nasci no berço cristão, né? Só que eu nunca tinha encontrado Deus, assim, de uma forma intensa. E eu lembro que eu fui diagnosticada com uma doença muito psoríase. E ela foi pegando partes do meu corpo, até caindo pedaços, né? E o médico me disse que não tinha cura. E eu lembro que eu ajoelhei no meu quarto, por isso que eu lembrei da tua palestra, e eu falei tão profundo com Deus. Eu falei, pai, eu quero ter uma experiência contigo. Eu lembro que foi como se eu imaginasse ele na minha frente, mas a gente não tinha consciência ainda tão forte desse ajustador, né? E foi ali que eu tive um encontro real com ele. Até onde chegou também o livro, aconteceu tudo de repente. E sabe que ele respondeu tudo? Então, essa forma que você falou de chegar e ele conversar com o pai, e conversar como se estivesse, assim, conectado com ele, foi essa experiência que eu tive, e foi ali que eu sentia do pé à cabeça a presença dele. Era como se ele, pronto, tá aqui, eu tô aqui. E eu tinha 24 anos, nasci na igreja, nunca tive uma experiência como essa. Essa psoríase, que até sumiu, ela acabou sumindo porque o encontro foi tão intenso que eu sentia ele, parecia que eu vivia nas nuvens, assim. Foi uma conexão muito forte. Foi onde aí veio o livro, aí eu fui... foi uma expansão de consciência. E o que você disse, assim, foi muito forte na parte de... que às vezes no dia a dia a gente vai esquecendo.
de estar com essa conversa bem conectada com ele, paizinho, e aí, o que eu faço agora? E sabe aquela condução dele o tempo inteiro? No dia a dia, a gente corriqueiro, a gente deixa disso. E é nessa hora que ele quer esse contato forte para a gente para falar com a gente. Ele quer o tempo inteiro esse contato bem forte. E isso, a tua palestra hoje me recordou assim, Vânia, e aí, esqueceu de fazer um pouco mais disso? Eu quero te expressar aqui a minha gratidão, foi uma flecha para mim novamente. Muito obrigada, tá? Obrigado pelo seu depoimento, Vânia. Não é uma palestra, nós estamos estudando junto. E é que eu me empolgo. Ele sobe no banquinho, não desce mais. Sobe no tijolinho, ferrou. Flávio. Mas está bacana essa nossa conversa aí, porque está bem inspiradora, assim, eu acho que vai servir para a gente, assim, se interiorizar um pouquinho mais essa nossa fé, essa nossa devoção. Mas eu queria dizer o seguinte, mas a gente não pode nunca perder essa esperança, tá? Porque a gente sempre se culpa por uma série de coisas e a culpa é uma coisa muito ruim também. E assim como Deus, na verdade, ele quer viver uma experiência nossa, é sinal que ele está muito interessado em nós. Então, qualquer pequeno sinal que a gente fizer em direção a ele, a gente vai ser acolhido, porque, pô, o amor incondicional de um pai, ele perdoa qualquer coisa, entendeu? Então, acho que a gente tem que manter também essa esperança, né? Que assim, pô, a gente sempre vai ser perdoado em qualquer situação, né? Então, qualquer sinal que a gente fizer com relação meu pai, eu tô voltando aqui, porque, sabe? Então, acho que isso traz muita esperança, assim, quer dizer, tu sempre tem a oportunidade de reconciliar ou de reforçar teus laços, né? Então, assim, quem é pai, falaste isso, quem é pai, quem é mãe, a gente sabe que essa conexão, ela é indissociável, assim, né? Ela é eterna. Então, qualquer sinal que se fizer, a gente sempre vai ter uma resposta. É isso. Parabéns, Henrique. Na verdade, eu acho que foi a oração inicial que você fez hoje que estava diferente. Porque realmente tem sido, enfim, tem sido uma noite fantástica para muitas pessoas e para mim também tem sido. Obrigado, agradeço aí. E eu vejo que, na verdade, essas experiências que são tão importantes para nós aqui, como a de paternidade, de maternidade, essa experiência de amor próximo, no meu entender, e é isso que na verdade eu percebo da obra toda de Deus, e isso teve presente desde o início. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu vejo isso? Porque nós podemos até reconhecer que em algum momento, em sua origem, o eu sou, o verbo, o primeiro, enfim, independente de como nós venhamos a chamá-lo, ele pode até ter desejado ter experiência, ser maior, ou ser diferente, ou ser mais do que era, né? Se é que isso é possível. Mas ele pode até ter desejado essa experiência. Mas como você sempre lembra para nós, para que isso pudesse então se dar, ele teve que se desdobrar, ele teve que, na verdade, criar essa série de personalidades que a gente conhece aí, e tudo teve início ali com as 3 primeiras personalidades da Trindade, né? E cada qual tem o seu papel ali dentro. Então, claro, a primeira fonte centro está ali para coordenar a personalidade e, na verdade, fazer essa ponte entre nos outorgar, nos oferecer a personalidade e fazer essa ponte com a nossa experiência. A segunda fonte também está ali para, na verdade, receber toda essa experiência que advém do amor, advém da personalidade, advém da oração. E, claro, está ali também a terceira personalidade, no sentido que assimila quase tudo que acontece conosco. E é a mente, né, que, na verdade, absorve, a tudo sabe, a tudo conhece, né, e está ali para saber de cada grão, de cada folha que cai, né? Mas como esse trabalho está muito bem dividido, na minha cabeça, essas 3 personalidades, elas não dividem essas experiências, até porque cada qual, no meu entender, tem o seu espaço, tem a sua função, tem a sua tarefa,
E mesmo quando eventualmente ocorre delas virem a existir sobre a personalidade da Trindade, se unificarem, mesmo assim elas continuam sendo personalidades distintas. O livro não comenta, até onde eu consigo lembrar, mas eu acredito que mesmo à medida que elas se reúnam sob a forma da Trindade, mesmo assim, eu acredito que não existe uma espécie de osmose a partir da qual elas dividam essas experiências. Então, eu entendo que essas experiências, dentro de cada personalidade, cada uma das personalidades primárias, elas são estanques. A segunda fonte está com a sua, a terceira está com a sua, e o pai está com a sua experiência. Então, Deus, sim, o eu sou, um dia, sim, pode ter desejado partilhar da experiência. Mas eu acredito que, desde o início, ele soubesse que essa experiência não seria dele. Esse patrimônio, esse legado, essa conquista, na verdade, nunca seria dele, porque o eu sou, a possibilidade do eu sou voltar a existir, na verdade, ela é teórica, ela é retórica, né? Porque à medida que ele volta a existir, tudo isso que a gente observa, né, mesmo nós, deixaríamos de existir. Então, sabendo que isso não seria possível a ele ser o destinatário desse patrimônio, dessa experiência, desse presente, né? Mesmo assim, ele concordou, né? Mesmo sabendo que não seria ele o destinatário, mas seriam os seus filhos, né? Seriam as outras personalidades que ele criaria, e por conta disso eu vejo, o que eu vejo nisso é abnegação, né? É desprendimento, é amor de pai, né? No sentido de que você deseja, você quer, você um dia quis aquilo, né? Mas mesmo sabendo que aquele presente não seria teu, você se contenta, você se conforta em, na verdade, saber que os seus participarão e terão aquele legado, né? E talvez ali nele se manifeste a sua vontade. Então, eu vejo a vontade do Pai, esse desprendimento, esse amor divino se manifestando desde o início. E, enfim, é dessa forma que eu vejo toda a criação do Pai. Mas obrigado, Henrique. Hoje a nossa reunião aqui você estava demais inspirado, aí existe todo um clima aqui. Eu sou grato a Deus por participar desse grupo, por ter pessoas tão especiais aqui nessa comunidade. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Milton. E acho que a sua percepção do eu sou é muito boa. É mesmo uma autodoação de si mesmo, um desprendimento por um ato de livre-arbítrio e o desejo de fazer, de amar, de construir, de criar. Então, é isso mesmo. Assim como ele teve esse desprendimento, é o que você falou, está aí de novo a história da paternidade, que inclui, evidentemente, a maternidade. É exatamente isso que nós fazemos com os nossos filhos. Nós sabemos que eles não são nossos. Nós vivemos uma experiência com eles, mas nós sabemos que o legado da vida deles é deles, não é nosso. Então, isso que você falou é uma verdade. Eu acho que você traduziu bem. Muito legal. Muito bem, pessoal. Hoje avançamos 3 linhas no nosso documento. Ai, meu pai do céu. Desse uma volta no Supremo hoje, né? Hoje eu dei um chapéu nele, nós demos um chapéu. Você voltou para o Supremo, você fez um apanhado. Mas está certo. Mas que bom. Foi muito importante. Que bom. Foi muito importante. Que você gostou. Mas eu acho que para discutir essa questão da energia, quem não teve oportunidade de ver, ou mesmo quem já viu, visite aquela discussão que nós tivemos sobre o absoluto, que ajuda a entender um pouquinho mais dessas energias e de como que elas chegaram até nós e por que aqui entre nós elas estão separadas, não divididas, mas separadas, né? Até fala em algum documento que a gente deu, não vou saber, mas nessas últimas semanas fala assim que no absoluto, no ambiente do absoluto, tudo está unido. Mas quanto mais
próximos de nós, mais eles estão distantes, né? Isso. Tem Essas energias estão distantes. Sim, e é um fato, é uma verdade. Né? Não poderia ser diferente, porque fora lá do nível absoluto... Cada coisa é uma coisa. Cada coisa é uma coisa. E à medida que evoluímos, vai-se criando a unidade, não é? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Nosso objetivo é sermos um com o Pai. Exatamente. E ao sermos um com o Pai, temos todas as características que ele tem. Exatamente. Continuamos então, gente? Sim, vamos lá. Tem muito para ler nesse documento. Tem. Mas tem pelo menos mais 3 linhas. Mais umas 3 linhas que a gente lê. Ai. Vamos lá. Só pôr no motivo. Então, o primeiro é a ativação dos potenciais estáticos. Nós já falamos, né? Da Trindade do Paraíso. Segundo, a factualização das capacidades do universo. Isso envolve a transformação dos potenciais indiferenciados em planos separados e definidos. Esse é o ato da ultimidade da deidade e das múltiplas agências do nível transcendental. Tais atos encontram-se em perfeita antecipação das necessidades futuras de todo o universo mestre. É em ligação com a separação dos potenciais que os arquitetos do universo mestre existem, como verdadeiras corporificações do conceito da deidade dos universos. Os planos deles parecem ser limitados espacialmente em última análise, em extensão, pelo conceito da periferia do universo mestre. Mas, enquanto planos, eles não são condicionados pelo tempo ou pelo espaço de qualquer outro modo. Aqui, basicamente, o que está falando é da transcendência do tempo, né? Quando a gente... É o ato de ultimidade. Quando a gente completar a nossa experiência evolutiva e alcançarmos a perfeição possível de ser alcançada nesse ambiente finito, essa perfeição precisa ser levada até o absoluto. Lembra, nós falamos, o eu sou é um ser existencial dotado com uma potencialidade, é uma potencialidade de realização, que é justamente essa experiência. Mas o eu sou, o absoluto, está lá no ambiente absoluto. Essa experiência, ela está acontecendo aqui no ambiente finito, são realidades diferentes. Eu uso uma analogia muito pobre, que é como se fossem 3 andares. No andar superior você tem o nível absoluto, que é um nível organizadinho, tudo arrumado, e no nível inferior você tem o tempo finito, que está tudo bagunçado e sendo arrumado. E aí, no nível intermediário, é um elevador, um túnel, que vai fazer com que a gente saia desse nível finito para chegar no nível absoluto. Quando nós alcançarmos o nível absoluto, essa perfeição que nós alcançamos no ambiente finito poderá ser entregue ao absoluto das deidades e fazer com que essa experiência, então, esteja completada. Dali para frente, ninguém sabe o que vai acontecer. Terceiro, a criação e a evolução dos factuais do universo. É com um cosmo impregnado pela presença da ultimidade da deidade, produtora de capacidades, que os criadores supremos operam para efetuar as transmutações no tempo dos potenciais amadurecidos em factuais experienciais. Dentro do universo mestre, toda factualização da realidade potencial é limitada pela capacidade última para desenvolvimento e é condicionada tempo-espacialmente nos estágios finais de emergência. Os filhos criadores que saem do paraíso
são, na realidade, criadores transformadores, no sentido cósmico. Isso, porém, de nenhuma maneira invalida o conceito humano deles como criadores. Do ponto de vista finito, certamente, eles podem criar e, de fato, criam. Esses são os Micaéis, por exemplo? São os Micaéis. Essa experiência que, né, o cosmos está, eles falam aqui, impregnado pela presença da ultimidade da deidade, que é a produtora das capacidades. Então, essa ultimidade é aquilo que nós estamos falando, de superar o tempo para que essa experiência que nós estamos vivendo, de chegar à luz e vida, então essa experiência se completa, mas ela se torna factual no momento que a gente transcendeu o espaço. Factual para quem? Factual para o absoluto, para a deidade, chegou para ele. Né? Alguém quer ler? Eu posso ler. Obrigada. 5. Onipotência e compossibilidade. Lá no rodapé, Milton, eu coloquei o que é compossibilidade, no rodapé da página. Compossibilidade, na filosofia, é um pensamento de Leibniz, século XVIII, existência concreta e simultânea de fatos possíveis em oposição às possibilidades que somente podem coabitar no pensamento, pois se mostram incompatíveis no mundo real. A onipotência da deidade não implica o poder de fazer o não factível. Dentro da moldura do tempo espacial e do ponto de referência intelectual da compreensão mortal, mesmo o Deus infinito não pode criar círculos quadrados, nem produzir um mal que seja inerentemente bom. Deus não pode fazer coisas que não sejam divinas. Tal contradição, em termos filosóficos, seria o equivalente da negação da entidade e implica que nada seja assim criado. Um traço da personalidade não pode, ao mesmo tempo, ser divino e não divino. A compossibilidade é inata ao poder divino. E tudo isso deriva do fato de que a onipotência não apenas cria as coisas com uma natureza, mas que também dá origem à natureza de todas as coisas e seres. Vamos só continuar para dar mais entendimento. No começo, o Pai tudo faz, mas, à medida que o panorama da eternidade se desdobra, em resposta à vontade dos mandados do infinito, torna-se cada vez mais aparente que as criaturas, mesmo os homens, devam tornar-se copartícipes, junto com Deus, na realização da finalidade do destino. E isso é verdadeiro até mesmo na vida da carne, na vida na carne. Quando o homem e Deus entram em coparticipação, nenhuma limitação pode ser colocada diante das possibilidades futuras dessa consorciação. Quando compreende que o Pai Universal é o seu parceiro na progressão eterna, quando se funde com a presença do Pai que nele reside, o homem terá, em espírito, quebrado as algemas do tempo e já haverá entrado na progressão da eternidade, na busca do Pai Universal. Então, quando estava falando lá da capacidade, do poder de Deus de fazer coisas imperfeitas, né? Realmente existe ali uma certa... meio paradoxal o negócio, porque Deus é perfeito, como é que ele vai criar coisas imperfeitas, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade de entender a genialidade de Deus. Ele realmente não poderia criar um universo imperfeito, dada a sua perfeição. Mas ele é capaz de criar um filho perfeito com todas as capacidades de criar a imperfeição. Então, os Micaéis,
que são filhos divinos e perfeitos do Pai, são os criadores geniais desse processo evolutivo. Então, o Pai delegou para os Micaéis esse papel de poder, com a sua habilidade criativa, criar esses universos locais e fazer com que eles se desenvolvessem. Você vê que o Pai continua se desdobrando o tempo todo, né? Ele continua se autodistribuindo para poder chegar até a gente, ao conceito do cétuplo, né? Que está envolvido, inclusive, nesse documento aqui. O cétuplo, como todo mundo lembra, é o Pai do paraíso, o Filho, o Espírito infinito, os Espíritos mestres, o Supremo, o Ancião dos Dias e os Micaéis, né? Então, Micael é o nível mais próximo de nós, como Criador, como parte dessa deidade que vem derivada lá do paraíso. É impressionante como o Pai vem se autodistribuindo e, ao mesmo tempo, unindo essas energias para permitir que a gente pudesse existir e que essa experiência pudesse ser vivida, né? É muito legal isso daí. A consciência mortal parte do fato para o significado, e então para o valor. A consciência do Criador parte do valor em pensamento, por intermédio do significado da palavra, indo ao fato da ação. Deus deve sempre atuar no sentido de romper a paralisia da unidade inqualificável inerente à infinitude existencial. A deidade deve sempre prover o modelo do universo de personalidades perfeitas, de verdade original, de beleza e bondade, na direção das quais há o empenho de todas as criações da subdeidade. Deus deve sempre primeiro encontrar o homem, para que mais tarde o homem possa encontrar Deus. Sempre deve haver um Pai universal, antes que possa haver a filiação universal e a consequente irmandade universal. Muito legal, porque assim, o processo é um processo natural, né? Aquele que a gente conhece mesmo. E aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, dessa consciência que parte do valor em pensamento, né? No nosso caso lá, lembra, eu estava falando, o cientista pode achar que tem um ponto inicial que origina tudo que existe no universo dos universos, né? E a gente parte desse fato, o cientista parte desse fato, e para a maioria das pessoas nós entramos no significado, que é, assim, um significado de criador e de aceitar a existência de um pai. Mas nós só compreendemos o que é realmente esse pai quando nós aceitamos ele como um valor. Isso é o que a gente estava discutindo ali. O Criador faz o contrário, né? É o caminho inverso, que é natural, que é o caminho para chegar até nós, né? O livro traz vários exemplos de criaturas supra-humanas que, em determinado momento, receberam o ajustador. Eu não sei se o livro traz algum exemplo de mortal que, em razão de algum tipo de descoberta interior, tenha justificado vir a ser residido por um ajustador. Mas eu acredito que essa situação seja possível. Mas aí eu entendo que existiria, então, o caminho inverso, que esse homem, esse mortal, embora não residido por uma centelha, ele encontrou dentro dele motivos para acreditar em um futuro diferente e por conta disso mereceu receber a Deus dentro dele. Ou essa situação que eu estou supondo do mortal vir a ser residido pelo ajustador não contrariaria essa afirmação aqui, a penúltima ali? Eu acho que não, porque, de qualquer forma,
Milton, o homem, para realmente encontrar Deus, chegar a Deus, ele precisa se fusionar com o seu ajustador, ele precisa desenvolver a sua alma. E a sua alma só pode ser desenvolvida com a presença do ajustador. Mas hoje todas as pessoas recebem o ajustador, mas no passado, antes de Pentecostes, não era assim, né? A gente tinha, por exemplo, o caso de Andon e Fonta, que receberam ajustadores já quando tinham aproximadamente 12 anos, né? E eles receberam justamente porque eles tiveram a iniciativa de reconhecer que eles eram seres diferentes dos antepassados deles e que eles tinham que se afastar daquele ambiente em que eles estavam e buscar uma progressão diferente daquilo ali. Isso aconteceu porque esses seres receberam a personalidade, né? Da mesma forma, antes de Pentecostes, as pessoas que se desenvolviam a ponto de tomar uma ação que justificasse essa decisão moral, elas acabavam recebendo um ajustador do pensamento. Ou seja, a decisão moral em si, o fato de você tomar essa decisão de bondade ou de mudança de vida, não significa que você encontrou a Deus, mas significa que você justificou a presença de Deus para chegar até você. E aí desenvolver a sua alma com o potencial de, então, em algum momento, se unificar a Ele, né? Então, no passado, a gente dependia dessas ações que pudessem justificar a vinda do ajustador. Depois de Pentecostes, a presença do Espírito da Verdade fomentou esse desenvolvimento espiritual de tal forma que todos os mortais, a partir de um determinado momento, tiveram essa graça de poder receber o ajustador do pensamento. Mas no passado não era assim, você tinha que ter um desenvolvimento prévio que pudesse justificar essa presença. De outra forma, você era apenas um animal dotado de personalidade, sem potencial espiritual. E isso acontecia pela ação do espírito da adoração e da sabedoria. Exatamente. A ação do espírito da adoração e o espírito da sabedoria é que provocavam essas alterações no comportamento do homem. Uhum. Ficamos por aqui? Acho que sim, são 10 horas e Um nós minuto. vamos começar... Ai, o que eu fiz?